especial desde Infomedia Radio, um programa dedicado hoje de regresso a Portugal. E então compartilhamos há um bocado, quando falamos de regresso a Portugal, como filhos de imigrantes, é verdade o que fala aqui esta doutora, que nos enviou um e-mail, e esta doutora que nos enviou um e-mail, é certo que quando saímos do país onde fomos criados, faz-nos às vezes confusão, porque quando estamos dentro do país, ela fala aqui, ela comenta que há filhos de portugueses nascidos na França, Suíça, e há filhos de portugueses nascidos na França, que tem que ver com a parte limítrofe da Alemanha, e eles quando chegam aqui, estava a compartilhar aqui em off com meu colega Albino Ferreira, e perguntava, porque como ele também ha viajado à França, e tem conhecidos, e tem famílias lá, e ela diz que quando chegavam os cafés, diziam, olha, chegaram os filhos dos franceses, chegaram o avec, chegaram a frase avec, olha, chegou mais um avec, olha, chegou mais um avec, e eu esteve a procurar, a fazer uma pesquisa, e como é uma frase tipo calão, não está no dicionário, e estava a aproveitar aqui a falar agora com meu amigo Albino Ferreira, e disse, Albino, o que significa avec? O que significa? E ele disse, olha, avec significa ir com. Quando os franceses vêm aqui a Portugal, diziam assim, vamos fazer compra. Então, vamos supor, a Maria dizia, vou com a Joana. Então, Maria, avec supermercado. Maria, avec de compra. Avec é ir comigo, ou vai comigo, ou vou contigo. E ficaram o avec. Isso realmente tem que ver a vezes com pronunciações que temos. Quem nasceu em Venezuela tem um sotaque, quem nasceu no Brasil tem outro, quem nasceu na Suíça com certeza tem outro. E então o tema hoje especificamente estávamos aqui a falar de regresso a Portugal. O que acontece com os filhos dos imigrantes pelo mundo, porque hemos vindo a falar hoje o programa número 13, hoje 28 de maio de 2011, no programa Sem Fronteira, de regresso a Portugal. Quem sou, de onde sou, para onde vou e ao final, quem sou. É uma confusão. E eu especificamente vou falar meu caso muito específico, comparado aqui com a doutora, que não que ficou sem um nome anônimo, não quis colocar seu nome na rádio. Muito obrigado, sua doutora, por compartilhar esta experiência conosco. Eu sei, em carne própria, o que você passa também como filho de imigrante, como muitos hoje nos estão a ouvir, porque a Infomedia Rádio ouve-se em todo o distrito de Aveiro e não só, através também de internet, através do www.ifmradio.net, você pode estar a ouvir este programa. E também você, como fez esta doutora, você pode mandar por e-mail, ouça bem, ao e-mail sem fronteiras ifm@gmail.com. Torno a repetir, sem fronteiras ifm@gmail.com. E você pode compartilhar esta experiência como compartilhou esta doutora conosco, que nos enviou o e-mail. Hemos recebido inumeráveis números de e-mail, perto mais ou menos já de 40 e tal e-mail, apenas entre esses programas. E vou devagarinho, em alguns programas vou fazer esta pauta, em vez de fazer um programa ou de um país específico, vamos tentar também dar resposta aos e-mails que nos enviam as pessoas. E esta doutora compartilhava também que ela se sentia triste, porque quando chegava aqui, para ele chegar de França e vir de férias, para ele era uma alegria, porque ao longo de 11 meses eles trabalham duro, muito no duro, realmente muito no duro. E que quando vêm para aqui, vinham, como falamos há um bocadinho, a matar saudades, era a compartilhar com seus avós, a compartilhar com seus tios, com seus primos, com seus amigos, e realmente parece que não vinham a fazer nada, ou que eles agora eram novos ricos, e só vêm de férias a passear e não vêm fazer nada, pero que as pessoas não sabiam o sacrifício que seus pais, inclusivamente ela, passavam em França a trabalhar no duro para poder pagar uma casa, para poder pagar um apartamento ou para poder construir uma vivenda aqui em Portugal, e que lá não era férias, a férias era só quando se vinha a Portugal, e que muitas vezes não se podia vir todos os anos porque pronto, é caro, e então estar a vir todos os anos não é fácil. Isso é o caso desta doutora
que é filha de portugueses, nascida na França, especificamente na França que se chama França da Suíça, que está com fronteira na Suíça. Eu também tenho outro caso aqui, de um amigo que também disse que não queria que colocássemos o seu nome, do Brasil, e ele também comenta isso. Ele diz: quando eu chego a Portugal, amigo Lúcio, pronto, sinto-me, é um país muito bonito, o clima é espetacular quando vem o verão, gosto de compartilhar, de ver as coisas, as culturas, o tipo de comer pronto, é diferente, e eles quando chegam aqui só pensam no bacalhau, pensam só no bacalhau. Pero também sentimos que também é como uma diferença. Não, tu não eres português porque afinal tu nasciste no Brasil, e ele, pero minha mãe, meu pai, meu avô, a minha avó, toda a minha descendência é portuguesa. Então eu que tenho na sangue, tenho sangue portuguesa, só tenho o nascimento no Brasil, e isso faz confusão e fica um bocadinho triste. Quando está no Brasil, os brasileiros lhe dizem a ele: não, tu não eres brasileiro, tu eres português, tu não eres brasileiro, tu eres português. Por quê? Porque como eres filho de portugueses, não eres brasileiro. Ele disse: eu nasci aqui em Rio de Janeiro, criei-me em Rio de Janeiro, e então eu sou brasileiro, ou sou português, e fazia a confusão isso. E hoje, neste programa de regresso a Portugal, ao final, quem sou, de onde sou, e ao final, qual é a minha identidade. E eu, particularmente, sou filho de portugueses, mãe e pai portugueses, avós portugueses, toda a minha descendência é portuguesa, toda. Só teve, acho eu, que o privilégio de nascer fora, ou não, se fosse nascido em Portugal também tinha o privilégio na mesma, porque ao final não está em causa onde nascemos. E eu, como muitos filhos de portugueses, não pedimos a nossos pais para emigrar. E eu, como filho de imigrantes, não pedi que minha mãe e meu pai fossem para a Venezuela. Esta doutora também não pediu a seus pais para ir para a França. O outro rapaz que falava agora, que é do Brasil, e ele não pediu para seus pais emigrar para o Rio de Janeiro. Então, e assim, sucessivamente, muitos imigrantes. Por quê? Porque lembrem-se que ao longo destes 13 programas, que já tem 100 fronteiras todos os sábados, hemos constantemente falado de quê? De que Portugal ha sido um país de muita imigração. Calcula-se, estima-se a nível estatístico, numa página que eu estive a pesquisar, que chama-se Luso Descendentes, e dou parabéns a Emanuele Alfonso, é uma senhora fundadora do Observatório dos Luso Descendentes. Parabéns, dona Emanuela Alfonso. Já estamos a contactá-la via telefónico e e-mail para ver se temos a possibilidade de convidá-la aqui ao estúdio, ou eu deslocar-me lá a Lisboa para falar com ela. Tem então chama-se assim, Observatório dos Luso-Descendentes. Se você quiser saber alguma informação também, pode ir à internet e coloca Luso-Descendentes, e tem lá um blog especificamente que trata com isto. E não só, também trata com tudo que tem que ver com documentos, quando nos vimos de fora, com nossos títulos da faculdade, com documentos para tirar a carta, ou seja, um sinnúmero de coisas que podem nos ajudar este blog. Parabéns para a dona Emanuela Afonso, fundadora do Observatório Luso-Descendentes. E neste sentido, víamos aí que Portugal tem mais ou menos 5 milhões de portugueses pelo mundo. Ouça bem, 5 milhões de portugueses pelo mundo. E quando vemos isso, falamos que nossas estatísticas internas, nós temos mais ou menos 10 milhões de habitantes. E nesses 10 milhões de habitantes, se nós tivéssemos esses 5 milhões dentro, era complicado. Já éramos 15 milhões. Isto, eu pessoalmente fico muito orgulhoso de ser filho de portugueses, porque Portugal, apesar de ser um país muito pequenino, realmente muito pequenino na Europa, é um país que ha sido um país de bênção, ha sido um país de luta, ha sido um país de gente arrojada, com força, de viajar, de ultrapassar limites. Nós nunca nos colocamos limites. Portugueses, eu digo-lhes, sentem-se orgulhosos de ser portugueses. Dou-lhes parabéns, porque o português já foi, desde seu início, homem de luta, guerreiro, que não
deixa cair os braços ao chão facilmente. E quando falamos agora deste tema, permita-me tocar um bocadinho o tema que falamos que se ouve em todos os cafés, no supermercado, na rua. Crise, FMI, que se não se... E eu dou-lhes um conselho. Esqueçam isso. A crise existe hoje. Meu pai tem 70 e tal anos de idade, 71, e ele fala-me que quando ele também tinha 8 anos de idade já se falava de crise. E falei com gente que tem 98 anos e fala-me quando tinha 5 anos também falava-se de crise. Então isto é cíclico. Muitas vezes a crise está mais na nossa mente e no nosso espírito que realmente na realidade. É lógico, não podemos dizer que não há problema. Não podemos ocultar o sol com o dedo, ou, a falar no calão português, tapar o sol com a peneira. Não podemos fazer isso. A realidade é que a situação mundial está complicada, a Europa está a passar por momentos de transições também complicados, nós estamos numa etapa agora de eleições novamente. Agora você, português, imigrante que está aqui e que já tem sua identidade e que pode exercer o seu voto, você vá às urnas a fazer seu voto. Porque se você não faz valer seu voto, depois você também não tem praticamente direito para falar nada. Os governantes de nossas nações estão lá porque o povo é que os põe. E eles estão lá para servir-nos a nós, não é para ser servido. Os políticos das nações, os governos das nações, não estão para ser servidos. E eles estão no lugar onde estão, porque cada um de nós, com diferenças de partidos, não estou aqui a falar de política, não sou nenhum partidário fixo disso, cada quem tem a sua maneira de pensar, sua ideologia, seu candidato, pero você faça valer seu voto, porque assim de alguma maneira você pode opinar e pode dizer: eu votei nas eleições de Portugal e eu di meu parecer. Se você ficar em casa, não dá seu parecer e depois vai para o café só a criticar, desculpe-me que lhe diga, não está fazendo nada por Portugal. E, a parte disso, trabalhe, lute, porque sempre há maneira de fazer coisa. O tema estava então eu a falar, que eu como filho de português também, vou compartilhar convosco, que este doutor e este rapaz do Brasil, e eu também, meus queridos amigos que estão a ouvir hoje, que tenho a certeza absoluta que me mandaram este e-mail, estão a ouvir, e quiseram ficar com o nome em anónimo, comento-lhe, eu também a vezes me sinto assim, a vezes sinto um bocadinho triste, a vezes sinto um bocadinho embaixo. Por quê? Vou falar muito pessoal. Porque como filho de portugueses, nascido na Venezuela, quando eu estava em Venezuela e era criança, muitas vezes falava: é o filho do português, não é venezuelano, é filho de português, e tu não eras venezuelano. Infelizmente muitas vezes até me diziam, quando se chateavam comigo, éramos crianças, também não vamos fazer sentido a isso: vai para a tua terra, que estás tu a fazer aqui? E eu ficava a pensar, chegava a casa e dizia: oh mãe, meus colegas de estudos dizem-me: vai para a tua terra porque tu não eres venezuelano. E minha mãe dizia: não, tu eres venezuelano. Isso, mãe, pero sou venezuelano, pero tu falas português, e o pai fala português, e eu falo português aqui em casa. E quando vamos ao clube luso-descendentes, que tínhamos um clube português lá em Venezuela, há muitos, não é? Eu estava na cidade de Barquisimeto, e ao final que sou. E minha mãe, com apenas 4ª classe, muito inteligente, que Deus abençoe a meu pai, e de verdade, a vezes ponho-me a pensar, a 4ª classe antiga em Portugal, acho que muitas vezes valia muito mais que uma licenciatura hoje em dia, porque já infelizmente, sem criticar a ninguém, já me encontrei com licenciados, com doutores, com engenheiros, que tenho pena de dizer o que vou falar agora, muitas vezes pessoas com 4ª classe parece que estivessem muito mais preparadas que alguns licenciados, doutores e engenheiros, e sobretudo estas pessoas com 4ª classe têm muito mais humildade que estas pessoas que muitas vezes pensam que por facto de ter um canudo em calão português, ou ter um título, podemos dar-nos o privilégio de humilhar ou maltratar alguém. O título que nós temos, o diploma que nós temos, é simplesmente uma ferramenta de trabalho específica numa área. As pessoas valem por o que são, as pessoas valem por o que têm no coração, as pessoas valem o que tem como comportamento dentro e fora de casa. Isso é o que interessa. A partir daí, temos que ser uma pessoa íntegra, temos que tentar fazer o melhor possível, podemos cometer erros, é normal, mas vamos tentar fazer o melhor. Os títulos realmente é para pendurar na parede e dizer: olha, atingi um objetivo, mas isto não me faz nem mais nem menos.
tenha respeito por as pessoas que talvez não puderam ter um título, não puderam tirar uma licenciatura, um doutorado, porque essas pessoas também valem muito, muito, muito. São gente muito inteligente, muito preparada, muito autodidacta e muitas vezes até sabem mais que nós quando nós temos um título.